Olá, boa noite! Boa noite para você que está nos assistindo aqui no podcast 2 em 1. Estamos aqui, mesmo feriado, aqui estamos. E hoje, dia da independência do Brasil. E eu quero já cumprimentar de cara mestre e doutor Devanildo Damião para que você possa falar e dar uma saudação especial ao dia da independência. Boa noite, Devanildo. Boa noite, Gilberto. É sempre bom estar aqui com você, né? Ombreando aí a apresentação do 2 em 1, que é um programa que já faz parte, né, da rotina de muitas pessoas. Informações de qualidade, né, Gilberto? É Isso o foco do importante. programa, né? Informações de qualidade. Inclusive, né, hoje um dia muito importante, né, para o país. A gente fica muito feliz em estar compartilhando informações e com convidados tão especiais, né, Gilberto? Muito bom. Eu tenho acompanhado aí durante o dia toda a rede aí, colocando muita coisa sobre o tema da independência, que é um ato de grande acontecimento que aconteceu nesse nosso país e que hoje em dia a independência deixa até um pouco a desejar. Será que somos mesmo independentes na atual conjuntura, doutor Devanildo Damião? Ou nós estamos presos aí a alguns tribunais desse nosso país? Gilberto, é bastante complexo, né? Não dá para a gente ter uma opinião tão direta sobre isso, mas é importante, né? Um simbolismo da pátria, né? Do país, né? É importante a gente curtir esse momento. Devemos salientar e comemorar, mas não deixar de observar a política nacional. A independência foi criada para que nós possamos andar, falar e se movimentar livremente. Hoje em dia a política tem prendido um pouquinho. E nós vamos falar muito sobre a política da cidade de Guarulhos no dia de hoje. Vamos agora fazer o nosso intervalo, mas antes de qualquer coisa eu quero que você que está aí nos assistindo compartilhe a nossa transmissão. É isso mesmo, compartilhe aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos seus status de WhatsApp, para que a gente possa alcançar mais pessoas e você poder ter acesso ao conteúdo que nós vamos dialogar aqui nesta noite de hoje, com muita qualidade e informação no que você vai ouvir. Eu vou fazer um intervalinho bem rapidinho, volto já e quando voltar a gente já entra direto com os nossos convidados que vão estar aqui conosco ao vivo. Volto já. Olá, para você que está me assistindo, eu sou Gilberto Silva e eu estou aqui na Autoescola Gopoúva. Para tudo que você está fazendo agora, que eu tenho uma condição especial para você que quer tirar a sua primeira habilitação. Preços e condições especiais. De olho na tela. Com mais de 50 anos no mercado, a Autoescola Gopoúva traz para você o programa CNH para Todos. É isso mesmo, o programa CNH para Todos, com preços e condições incríveis. Você só precisa comparecer a uma das 6 unidades da Autoescola Gopoúva que estão espalhadas por toda a cidade. Garanta agora o sonho da sua primeira habilitação. Entre em contato conosco através do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Programa CNH para Todos, que tem a maior índice de aprovação de Guarulhos. Autoescola Gopoúva, tradição e confiabilidade. Entre em contato conosco agora. O WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela. Vem para cá, vem para a Autoescola Gopoúva.
Presente no mercado há mais de 30 anos, o Grupo Lumar é sinônimo de confiança e credibilidade. Composto por 3 empresas, o grupo atua no segmento de segurança, vigilância e serviços terceirizados. Já voltamos rapidinho os comerciais e agora a gente vai pegar forte aqui nesse bloco inicial para que a gente possa ter aí um diálogo muito bacana com os nossos convidados. Antes eu quero agradecer aí a você que tem curtido, que tem espalhado aí as nossas transmissões nos seus grupos. Temos crescido bastante em visualização e isso nos deixa, né, Devanildo, muito felizes aí por ver a cada semana o número de visualizações subindo. Deve-se a você que está agora assistindo aí o nosso podcast e compartilha as transmissões. Ajuda muito e eu quero agradecer imensamente. As curtidas também, né, Gilberto? Nos ajudam bastante. Ajuda bastante. Você bastante. Exatamente. Se inscreva também no nosso canal da Nova TV Alto Tietê. Você vai receber full time lá na hora que entrar um programa no ar, você recebe a notificação, clica lá no sininho para que você possa continuar contribuindo aqui com a nossa transmissão. E participe também deixando suas mensagens no comentário. E eu quero agradecer também as pessoas que nos apoiam. Agora eu quero falar para você, antes de mais nada, da FESMA, que é uma empresa que está conosco aqui o tempo todo, rica em tecnologia e tem feito a diferença. A FESMA realmente, olha, cada vez com equipamentos mais sofisticados. Parabéns à empresa FESMA. Muito obrigado aí pelo apoio. E quero chamar a sua atenção também em segurança. Segurança a gente fala muito quando fala da Lumar. É isso mesmo. Lumar, do nosso amigo Daniel Viso, que sempre nos assiste, quando possível está aqui conosco ao vivo e também tem feito parte aí da programação do podcast 2 em 1. Gilberto, muitíssimo obrigado. Só fazer uma observação do Daniel Viso, ele foi laureado, né, com uma comenda importante e a gente se sente feliz também, né, por compartilhar da amizade dele. Então, mais um prêmio aí pro Daniel Viso. Muito bom, Daniel Viso, parabéns. E quero mandar também um abraço para quem está nos assistindo agora, que é o presidente da Lusa. É isso mesmo, você que gosta do esporte, gosta do futebol, o presidente da Lusa está nos assistindo agora. Eu quero mandar um abraço especial e ele vai estar aqui conosco no dia 28 agora de setembro, presencialmente aqui pra gente fazer um podcast ao vivo e entender como é que anda. Ele vai entregar a camisa, Luzinha. Gilberto? Ele vai trazer vai trazer a camisa aqui da Luz e nós vamos inclusive fazer o sorteio com a presença do presidente aqui no estúdio. Tem a camisa do Raí, não vamos esquecer a camisa do Raí. Hein? É isso aí. Então vamos direto agora pro nosso bate-papo, pro nosso programa, através dos nossos convidados, que eu inclusive já quero cumprimentar o nosso cientista político que está aqui conosco hoje, que é o Newton César Tristão. Boa noite, Tristão. Como você está? Tudo bem? Boa noite, Gilberto. Boa noite, Devanildo. Mestre Martinho Riso. É um grande prazer estar participando, poder participar dessa mesa altamente qualificada, debatendo coisas de suma importância do município de Guarulhos. Muito obrigado pela presença. Bom, você também está caprichando aí, né? A produção está caprichando nos convidados. As boas amizades são tudo. Só gente inteligente, que aliás, falando em gente inteligente, eu tenho agora que cumprimentar, agradecer e chamar a atenção de vocês para esse convidado que também está conosco aqui, que é meu professor. É nele que eu acabei me apoiando e hoje estou sentado aqui fazendo esse podcast com vocês, muito pelo trabalho que ele desenvolveu por toda a cidade. Então, meu grande professor e referência aqui na cidade de Guarulhos. Hoje eu vou ficar até meio tímido aqui na frente dele, porque ainda tenho muito para aprender e ele tem muito para ensinar. Martinho Riso, nosso sociólogo, comunicador e advogado. Parabéns pela presença e muito obrigado. Meus cumprimentos, o Gilberto, o professor Devanildo, Newton Tristão. E, aliás, meus cumprimentos também aos internautas que acompanham aqui o podcast aqui da Nova Alto Tietê. Que belo estúdio que vocês têm aqui, obrigado. Maravilhoso. O Abner aqui na técnica também, muito bem aparelhado e o conteúdo aqui, eu tenho acompanhado os programas, muito bons, né? E agradeço sinceramente aqui
o convite. E a respeito de tudo que você falou, eu tenho que lembrar uma maiêutica socrática. Eu só sei que nada sei. Tá certo. Tá vendo? Ó, meu grande professor, nele eu vou sempre me referenciar para poder melhorar e ficar bom. Mas tinha uma referência aqui na cidade. Referência, né? referência. A gente já desenvolveu vários projetos juntos aí, é um amigo pessoal. A gente fica muito feliz em tê-lo aqui conosco. E também com o Newton, né? Newton César. É o nome de um narrador lá da Jovem Pan, muito bom também, né, Newton? Mas você que é o Newton César Tristão, o homem que sabe tudo de política, o homem que conta alguns detalhes. Aí na última eleição presidencial teve a questão do presidente com o vice, que foi a primeira pessoa que falou sobre isso, pelo menos a que eu ouvi. E Newton César, nós temos, né, visto, né, e aí a gente trabalha com podcast, vários podcasts, muitas pessoas, inclusive aqui em Guarulhos, falando sobre política, e assim, se vendendo como especialistas. E a gente sabe que a ciência política também não é uma ciência trivial. Você precisa de conhecimento, precisa de formação. Está aí o Martinho também, que é um expert nesse aspecto. E primeiro, como você vê esse aspecto, né, dessa disseminação de várias pessoas falando, que é um tema atraente, como se fosse o futebol, e em seguida que você falasse quais seriam as competências, né, que um bom analista político, um cientista político deveria ter? Então, Devanildo, eu acho o seguinte: primeiro, entender o que é política, né? A política, ela não é nada mais do que as relações de poder dentro de uma sociedade. São as relações humanas, as interações humanas que formam as relações políticas. Então, quando a gente fala de especialista em política, eu acho que é muito vago, né? Porque eu acho que esse pessoal, eles tentam se colocar como especialistas em dinâmicas eleitorais. Essa que é a minha percepção, né? Agora, você pode falar qualquer coisa, né? O que no fundo nós temos é que as relações políticas, que são as relações de poder, logo elas são intimamente ligadas com as questões eleitorais, mas elas são fruto das questões eleitorais. Elas advêm dos resultados dos processos eleitorais, né? E os processos eleitorais, eles passam dentro das dinâmicas sociais, né? É a sociedade, dentro da sua própria estrutura, que produz os elementos que vão gerar as disputas. Eu acho que o profissional, ele tem que entender, tem que ter um arcabouço amplo. Uma vez até que as eleições do último ano, de 2022, elas demonstraram o seguinte: hoje, para você tentar compreender esse dinamismo, você precisa ter conhecimentos de psicanálise, você precisa ter conhecimento sociológico, histórico. Não, porque se tornou amplo o negócio. Quer dizer, você tem as redes sociais, elas produzem um efeito muito interessante. Você sai de uma campanha que era estática, né? O que quer dizer? O rádio, o jornal, a TV, os outdoors e assim por diante, o indivíduo se sentava ou caminhava, mas ele não se relacionava com a peça. Perfeito. Ele apenas recebia informação. Né? Passivamente. Com o fortalecimento das redes sociais, o que você teve foi uma relação de interlocução bastante efetiva, né? Interação, engajamento. E assim por diante. Esse é o princípio básico, né? Todo mundo está atrás de interação e engajamento. E a partir daí, você teve as coisas indo para um outro patamar, né? Quer dizer, as pessoas, elas não simplesmente olham a postagem, né? Elas se relacionam com a postagem. Elas marcam, elas fazem comentário, elas compartilham e assim por diante. E aí você cria um novo mecanismo de construção de postulados, né? De postulados eleitorais, de estratégia de campanha. Tanto que os marqueteiros, propriamente dito, mudou a essência deles, né? Aqueles marqueteiros que pensavam a comunicação dentro do ponto de vista da publicidade, mudou. Porque a relação das redes sociais são relações de interação, né? Perfeito. De interlocução. Você produz algo e esse algo reverbera. E a partir dessa reverberação você tem um fato,
Um fato consolidado. Eu acredito que o perfil do profissional moderno, ele tem que entender, ter uma clareza da sociedade que nós estamos vivendo, que não é mais a mesma sociedade. Que é muito interessante que, se você pegar 1985 para cá, você tem várias etapas de mudança da sociedade. Muitas coisas aconteceram, né? Você tem, por exemplo, crianças gente que não nasceu, já nasceu, não sabe o que é o mundo sem internet. Não, do né? ano 2000 para cá, muita coisa. Você já né? tem gente, jovens, que não sabe o que é o mundo sem Facebook, sem Instagram, né? Você tem já outro conjunto de pessoas que vivem num mundo onde elas não sabem o que era antes disso, né? Você precisa ter essa compreensão desse momento da sociedade, essa sociedade que eu acho que é pós-moderna, né? Que quando nós estamos na faculdade ou fazendo qualquer outro tipo de curso, e se falava, esse foi um dos, por exemplo, uma das minhas TCC, dizia referência a essa construção do mundo pós-moderno. Só que nós já passamos por isso, nós avançamos para além dessa perspectiva de mundo pós-moderno, né? Talvez estamos no pós-modernismo, né? E assim por diante. Então, e foi acelerado pela pandemia também, né? Que tem outro aspecto aí. Também. Então eu vejo assim, alguém, qual que é o perfil do profissional que eu considero ideal? Alguém que consiga fazer essa interpretação da sociedade tal como ela se manifesta hoje. Alguém que tenha noção histórica do que nos trouxe até aqui, como o Estado funciona e principalmente como estabelecer relações dentro das redes sociais. Ótimo. Martim, essa mutação que nós estamos vivendo dia a dia aí com o avanço da tecnologia, que basicamente está voltada aí dentro do que o Tristão está falando, do andar da carruagem, né? Na linguagem popular aí que a gente utiliza. Vai muito também de encontro com a mudança de relações. Você esteve na Prefeitura de Guarulhos, ocupou um cargo na Prefeitura de Guarulhos. O prefeito de Guarulhos agora faz os seus últimos meses de mandato, porque o ano que vem finaliza. E se fala muito em relacionamento, até porque a gente vai depois falar sobre pesquisas, como anda a política da cidade. Mas você acha que a sua saída da Prefeitura de Guarulhos deve-se um pouco da parte da gestão pública, da gestão majoritária da cidade, no fator de relacionamento e valorização? Porque você é um homem com muito conhecimento e certamente deve ter ajudado muito o gestor da cidade, o prefeito da cidade, com diversos fatores. Mas a gente percebeu que no final você ficou de lado. Explica um pouquinho melhor para a gente entender essa sua saída e essa questão de relacionamento. Bom, Gilberto, em 2016, eu tinha uma agência de publicidade, né? Ainda claro, tem, ela está inativa, mas ainda existe. Era na Timóteo, né? Isso. Depois, então eu fiz uma parte pequena da campanha do Guti, quando, naquele momento, ele era um vereador e um outsider. Sim. Né? Ele estava até enfrentando um processo de expulsão do PV, que era o partido dele, acabou sendo expulso como vereador, mas então já era candidato efetivamente a prefeito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. E naquele momento ele era ele ainda é muito jovem, né? Jovem, cheio de ideias e tudo mais. Eu fiz uma parte pequena da campanha dele. Acabei sendo convidado para integrar, no final de 2016, para integrar a administração. Aceitei realmente no afã de poder contribuir. E por onde eu passei, eu fui secretário adjunto na SD7, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Científico e tal. Mas, na realidade, pouco podemos fazer lá. Isso vai te deixando um pouco frustrado, né? Já no segundo mandato, acabei sendo convidado para integrar a Secretaria de Direitos Humanos. Lá pude deixar um legado. Deixei o Plano Municipal de Direitos Humanos, que se transformou em lei. Doravante, tudo que se referir a direitos humanos tem os ditames, tem os parâmetros estabelecidos nesse Plano Municipal de Direitos Humanos e outras intervenções mais. Ainda assim, muito pouco,
pelo potencial que poderíamos estar contribuindo. E você, eu saí espontaneamente do cargo que eu ocupava, né? Eu saí espontaneamente. Sabe aquela ideia de prazo vencido? Já venceu o prazo, já deu o que tinha que dar, já não te traz mais satisfação. Você mesmo achou que já tinha dado não te seu traz tempo. mais. Quando não traz mais satisfação o que você faz, é melhor deixar de fazer. Sim. Né? Tenho consideração pelo prefeito Guti, do ponto de vista pessoal, mas tenho também críticas a fazer no conjunto da obra no que diz respeito a integrantes da equipe de governo. Né? Eu tenho a firme convicção de que poderia ter sido feito muito mais, mas muito mais mesmo. Né? Isso, do ponto de vista de quem quer contribuir, acaba sendo um pouco frustrante. E, embora eu tenha considerações pessoais, eu digo para você que já não me satisfazia mais, portanto me desliguei. Martinho, considerando nesse desligamento, né, você foi uma das pessoas que mais apoiou no início, né, trouxe credibilidade também ao candidato, né, somos testemunha disso, mas agora você está fora do governo, né, por iniciativa própria, né, você viu que não tinha desafios, projetos, etc. E você é um ótimo analista político. Olhando, né, e considerando a eleição do próximo ano, você acha que aqui em Guarulhos vai se repetir uma polarização de candidato do Lula, candidato do Bolsonaro, ou você acha que um outsider, uma outra terceira via, como Nakashima, Lucas Sanches, podem se dar bem na eleição? Bem, o contexto é diferente lá de 2016, né, quando havia um desgaste muito grande do Partido dos Trabalhadores, o partido estava embaixo, perdeu várias prefeituras, Brasil afora. Depois, em 2018, nós tivemos, com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos o que? Uma dicotomia aí se estabelecida e uma polarização, que culminou na eleição do ano passado, essa polarização. E a tendência, pelo que eu posso observar, é que nos mais de 5.000 municípios brasileiros deve imperar essa polarização. Não tão acirrada quanto do ponto de vista federal, porque são eleições municipais que têm as suas características próprias, não é? Mas deverá sim influir bastante, e aqui foi falado nas redes sociais que hoje é um aspecto que se deve ponderar muito no que diz respeito às comunicações instantâneas, né? Porque hoje cada brasileiro se tornou fotógrafo, cinegrafista, repórter, comentarista, político, porque é isso que está posto, né? E o Brasil tem uma característica, Devanildo, Gilberto e Newton. O Brasil é um país que mais tem pessoas clicadas na internet o tempo inteiro. O tempo inteiro. É uma coisa assim curiosa. Então, esse é um fator também de desafio para os políticos, para aqueles que pleiteiam cargos públicos, né? E para aqueles que se propõem a ser marqueteiros, que esse universo mudou também. A leitura é outra, né? Totalmente. Então, eu acredito que a polarização deve existir, não da forma como existiu no ano passado, mas isso deve influir muito ainda. Perfeito. Tristão, eu queria aproveitar aí a sua inteligência política também para te fazer uma pergunta que é muito peculiar nos dias atuais. O governo atual da cidade de Guarulhos tem apresentado um número de rejeição, segundo a própria sociedade, alto. Dá-se aí a possibilidade de se fazer ou não um sucessor. Todavia, o sucessor em questão, que o governo está apresentando, tem uma ligação muito grande no passado com o partido de oposição. E também o governo não tem apresentado um grande legado para deixar, mediante esses 8 anos que vai completar até o final da sua gestão, para poder alavancar uma candidatura de um sucessor. Na sua observação, esse fato tem solução, ou você acha que a sucessão ao governo aqui na cidade de Guarulhos, ao prefeito, está comprometida? Não, na verdade tem que entender o que você considera por solução, né? Porque solução para um pode não ser a solução para outro, né? Porque o que a política, a máquina, a gente sempre tem que
trabalhar ela com muita prudência, né? Análise. Por quê? Eu vi gente como o Celso Gigro e Dalvani Caramês não conseguirem ser reeleitos com mais de 70% de aprovação. Sim. E vi Quinzinho Pedroso ser reeleito com 64% de desaprovação. Então a máquina ela tem uma dinâmica própria, né? Como eu vi também candidatos como o João Siqueira em São Sebastião, na reeleição ficar em quarto lugar, em último lugar, né? Então tudo depende de como você opera a máquina. A máquina tem um peso, a máquina de Guarulhos é uma máquina poderosa, é uma estrutura de poder poderosa. Me parece, pelo que eu percebo, o Guti, apesar de ser jovem, ele aprendeu a lidar com isso, né? Ele tem um time de políticos profissionais do lado dele. Não estou falando marqueteiro, estou falando políticos profissionais que estão na política, que operam a política, que não dá para desqualificá-lo, tá? Mas, de qualquer forma, é, como você falou, não é uma situação confortável, né? Eles vão ter que vir para o jogo e não entram como favoritos, né? Eu acho que você tem uma outra situação. Você vai ter um candidato do PT que, desde que o Almeida saiu da gestão, talvez esse seja o momento mais competitivo do PT dentro da cidade. Concordo. Né? Até pelo apoio do governo também, né? Que vai ter o governo federal. Vai tem um governo pesado. Federal. Eu tenho uma certa desconfiança. Eu, diferente do Martinho, eu acho que essa questão da polarização no ano que vem vai estar mais diluída do que se acredita, né? Todas as pesquisas que nós estamos pegando nesse último mês já demonstra um esfacelamento ou as estruturas, os pilares do bolsonarismo. Dá para perceber que eles sofreram danos significativos, né? E eu não estou falando isso por um desejo pessoal, eu estou observando nas nossas pesquisas que está chegando que há esse dano estrutural, né? Então você vai ter outros componentes que talvez façam parte ou ingressem nessa disputa, inclusive reivindicando esse campo do conservadorismo, né? Enquanto talvez a esquerda tenha uma condição mais próximas de junção de ideários, eu acho que o conservadorismo, tal como ele vem se apresentando, talvez ele esteja mais diluído, né? E eu acredito na possibilidade de você ter surpresas nessa eleição, do ponto de vista de resultados eleitorais. Eu acho que o Nakashima, ele pode fazer uma votação bastante significativa. Ideal para ser prefeito? Não, assim, eu não estou entrando ainda nesse mérito, né? Como eu acho que esse rapaz, o Lucas Sanches, também tem a possibilidade de ter uma votação também muito boa, né? Então, o que eu enxergo aí? Eu enxergo uma máquina que vai ter um candidato e que é uma máquina que, apesar de ser respeitável, ela não sai de uma condição ideal de disputa. Eu acho que vem um PT com chances de disputar mais efetiva do que nas últimas eleições, e vejo dois protagonistas que têm grandes chances de alterar o jogo, né, a partir de votações bastante significativas, que é tanto Nakashima como o Lucas Sanches. Perfeito. Newton, dando prosseguimento a essa análise, o Martinho daqui a pouco vai, né, participar aqui conosco, mas tem essa questão, né, que você vem colocando de perfis, mas numa análise mais partidária, né, uma análise mais conceitual. E a gente gostaria também que você nos desse, né, a informação aí pelos seus conhecimentos, você vem pesquisando, se já existe um perfil que prevalece em relação ao próximo prefeito. Homem, jovem, mulher, né? A demanda da população já permite você observar alguma coisa? Eu não entraria nesse mérito de homem, mas assim, falar assim, olha, quem vai ganhar a eleição é um homem de 27 anos, pardo, cabelo arrepiado, tal, né? Não, é peculiar, né? O Gilberto já se candidatou aí, Martinho. Eu estou vendo as possibilidades abertas, né? Eu acredito o seguinte, tem um dado aí, inclusive eu tive num podcast, dei uma palestra no PL,
falando sobre isso e falei o contrário do que eles queriam ouvir, porque eles queriam colocar que o debate entre esquerda versus direita continuaria. Eu acho que não. Eu acho que existe uma dificuldade, porque nas quais é muito engraçado, Devanildo. Você pergunta para a pessoa, você é de direita ou de esquerda? Você se considera um eleitor de direita ou esquerda? Fala assim, de direita. Por que você se considera um eleitor de direita? Porque eu acredito em Deus, né? Você votaria em alguém de esquerda? Vixe Maria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como você gostaria que fosse esse candidato? Igual o Lula. Né? Você percebe? Você percebe que existe uma confusão na cabeça das pessoas. Aí a pessoa fala assim, eu sou de direita, mas tá, o que você espera, qual do próximo prefeito? Eu quero que ele amplie as escolas que funcionam em período integral. Ele aumente a UPA e modernize a UPA. Dê cursos gratuitos de formação profissional aos jovens, né? Aumente e modernize a rede de proteção social. Você você não é de direita, você é um comunista chinês, né? Então, a sensação que eu tenho que essas questões elas vão se diluir, até porque elas não estão claras na cabeça das pessoas. Mas você me perguntou qual é o perfil do próximo candidato. Né, é uma fotografia. Hoje, para mim, as eleições elas vão ter o fortalecimento das relações comunitárias. É você interagir e dialogar com a pessoa dentro do universo que ela vive, que é a comunidade que ela vive. É o fortalecimento da comunidade. É levar para a comunidade a estrutura governamental. Eu acho que as pessoas elas começaram. Mário Covas, eu ouvi isso da boca do Mário Covas, dizer o seguinte: a União era uma abstração, o Estado é uma abstração. É municipalista, né? O município é o real. Só que agora é o seguinte: nenhum município mais é real. O real é a comunidade. Você chega para a pessoa seguinte: você mora em Guarulhos? Ele fala: não, eu moro no Pimentas. Você mora em São Sebastião? Não, eu moro em Marizias. Você mora em Mariporã? Não, eu moro em Terra Preta. Essa é a grande mudança, quer dizer, não é mais dialogar com a cidade, é dialogar com os microcosmos da sociedade dentro, mais notadamente, desse espectro comunitário. Muito interessante. Eu quero fazer um adendo e aproveitar o comentário do Tristão, Martim, e dizer para você que vive e respira comunicação desde sempre, né, mestre na área. Como que você avalia essa evolução da tecnologia, todos esses recursos que os candidatos agora vão ter de redes, de internet, disso, daquilo, em relação às pessoas que têm dificuldade de se comunicar? O candidato, pré-candidato, ele tem dificuldade de gravar um vídeo, de falar em público, ele vai ter mais dificuldade agora para poder conseguir uma votação expressiva? Bem, eu vou começar pelo fim. Com certeza. Quem tiver dificuldade de se comunicar, sobretudo de saber utilizar as redes sociais, vão estar em desvantagem. Em desvantagem. Desvantagem. Mas eu quero voltar um pouquinho mais. Eleições municipais, que são as do ano que vem, sim. O eleitor, tradicionalmente, ele se preocupa com a rua dele, a rua que ele mora, a escola, a unidade de saúde, se vai ter próxima, se vai ter médico. Essas são as coisas do dia a dia. Que o eleitor se preocupa se no bairro onde ele mora, se na região que ele mora, se ela será bem aquinhoada de equipamentos públicos que possam bem servir a população e, consequentemente, a família dele. Sim. Né? O Franco Montoro, o Newton lembrou aqui do Mário Covas, mas o Franco Montoro dizia o seguinte: o cidadão, ele não mora no país, não mora no estado, ele mora na cidade dele. E na cidade dele, uma cidade do porte de Guarulhos, que tem 318 km², você tem núcleos de expansão urbanas, né, que não se comunicam do ponto de vista físico. Né, se você perguntar para alguém do Pimenta, para onde você vai hoje? Eu vou para a cidade. Que cidade você vai? É o centro de Guarulhos, a cidade. Né, quando ele responde assim, Guarulhos é a cidade. Eu vou para a cidade, Mas que cidade? Eu vou para Guarulhos, Rodão Pedro II, alguma coisa assim. As distâncias, não parece, mas o centro de Guarulhos até o Pimenta são 35 quilômetros. Né? Agora, se você pegar um município de 3 mil habitantes,
né? A Ilha Uno, todos moram ali naquele entorno ali. É diferente. Então, depende de ser uma metrópole como Guarulhos ou de ser uma pequena cidade ou uma média cidade, as nuances são diferentes. Mas as redes sociais aproximaram as pessoas, né? Quando alguém dizia assim, não, mas o que interessa é a minha rua, quero saber se ela vai ser pavimentada ou não, se vão colocar iluminação pública. Só que hoje você fica sabendo rapidamente se a iluminação pública foi colocada ali adiante, ou no outro bairro. Rapidamente. Por que não no meu bairro? E chiam, e vão para as redes sociais, né? E criticam os políticos, né? E cobram dos políticos. Então, as cobranças hoje são muito mais pesadas e instantâneas, né? E como eu disse no início, todo mundo é um fotógrafo, um cinegrafista, protagonista, né, Matias? um fotógrafo, um repórter, ou seja, é o cidadão protagonizando a cidadania. Então houve um avanço muito grande nesse sentido, e o político que não entender isso vai ter enorme dificuldade em se comunicar, né? Se comunicar. Porque hoje, as eleições municipais no passado, por exemplo, uma eleição para vereador, né? Dependia de amassar barro. O que significa? Exatamente. Andança. O cara tinha que gastar sola de sapato, visitar casa por casa, fazer reuniões domiciliares. As coisas mudaram, não são bem assim. Ainda essa estratégia não pode ser descartada, não, porque essa proximidade física é importante, né? O vis-à-vis, né? Olhar no olhar, né? Inspira confiança, né? Mas além disso, você tem que ficar incessantemente plugado nas redes sociais e dando satisfações. Eu vou dar um exemplo. O próprio Guti, que maneja muito bem as redes sociais, de maneira assim, ele é mestre no assunto, né? Concordo. Em 2015, 2016, usou muito bem. No governo, continuou usando muito bem. A reeleição dele durante a pandemia, que todos os prefeitos enfrentaram uma situação muito difícil, né? Prefeitos, governadores, né? Evidentemente, foi um período caótico no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Mas o Guti foi muito ágil. Ele dava todos os dias lives nas redes sociais, dando conta. Olha, instalei um hospital de campanha no SECAP. Olha, adquiri não sei quantos respiradores, unidades de terapia intensiva, e, enfim, dando satisfações. E outra coisa, divulgando as estatísticas também, e fazendo recomendações de protocolos, e também legislando com esses protocolos e divulgando-os, né? Não adianta publicar no Diário Oficial, não. Divulgava nas redes sociais, em lives. Isso foi, naturalmente, sendo muito importante naquele momento de desespero das pessoas, que as pessoas estavam assim desatinadas, porque não existiam vacinas. Sem dúvida. Não existiam vacinas. O que fazer, né? O que fazer? Então, nesse momento, você depende muito da voz de comando da autoridade, da liderança. E, nesse momento, o exercício da liderança, combinado com a habilidade de se comunicar, fez ele se tornar perfeito novamente. E aqui eu quero fazer uma ressalva, hein? Essa habilidade de se comunicar é pessoal dele, não é do entorno dele, não, é dele. Ele tem essa habilidade. Não é um conjunto de gente que está lá. Eu não estou desfazendo de ninguém que está ao redor nessa área de comunicação, sim, mas a habilidade é pessoal dele. Ótimo. Vamos lá, Gilberto, tem uns quadros? Tem uns quadros, mas antes eu quero falar um pouquinho também de mais alguns apoiadores que dão aí ao podcast 2 em 1 a confiança que a gente precisa para poder expandir nosso crescimento e chegar até você que está nos assistindo agora. E você também que vai mandar para o seu amigo, para o seu amigo, para o seu amigo. Vai chegar em muita gente e isso a gente tem que sempre agradecer aqui. Quero falar agora do Sindicato dos Metalúrgicos, mas nós vamos falar agora da parte de diversão e lazer. Você ainda não conhece o espaço do Sindicato dos Metalúrgicos, onde tem lá o clube de campo? Precisa conhecer. Acho que é o maior de Guarulhos, né, Gilberto? Exatamente. Além de ser o maior, a estrutura é muito boa. Você precisa passar um dia lá, conhecer o espaço, para que você possa usufruir de tanta coisa boa e bonita e divertida, bem ali, ó, pertinho, poucos quilômetros aqui do centro de Guarulhos. E eu quero também mandar um abraço a quem é o responsável por administrar tudo isso, que é o meu amigo Josinaldo Cabeça, que sempre que pode estar aqui conosco no podcast e
faz lá a gestão dos sindicatos metalúrgicos. Quer saber mais? Ter mais informações? Está ali o site, ó, www.metalúrgico.org.br. É só você acessar e você vai ter mais informações lá. E você que pensa em segurança, pensou global? Tá aí para você, ó, Global Security, que tem diversos planos de segurança privada e também atua no agronegócio, não é isso, Devanildo? Sem dúvida, Gilberto. É um novo segmento que eles vêm atuando, né? Vem se destacando, né, nesse modelo. Muita tecnologia aplicada e os parabéns aí pela turma da Global, o Alex, né, o Neto. São pessoas de alta competência. Que agora são patrocinadores oficiais da Portuguesa, uma empresa da cidade de Guarulhos que patrocina um grande time de grande expressão aqui do futebol de São Paulo. E não quero deixar também passar despercebido um grande abraço ao amigo Márcio Pacheco, lá da Guarupaz. A Guarupaz que tem feito um serviço de mobilidade urbana cada vez mais eficiente. Um forte abraço ao Márcio Pacheco. Eu estou te esperando aqui num outro programa para a gente bater mais papo aqui, falar de mobilidade urbana. E agora eu quero chamar a atenção de você que me assiste para o nosso quadro, o quadro que já é comentado e aclamado em todas as redes sociais, como diz aqui o meu amigo Martinho Riso, o Tristão aqui falando da importância das redes sociais. Quero chamar você a importância, mas dessa vez esse quadro é aquele que a gente dá um chute com força, não é isso, Evanildo? Ô Gilberto, eu vou pedir licença que hoje eu quero chutar, hein? Você que vai fazer o chute hoje? Então vamos fazer o seguinte. Produção, põe na tela aí o nosso chute na canela. É isso aí, ó. Vai doer agora, hein? Devanildo Damião, o que você vai chutar hoje no chute na canela? Que eu vou até fazer ali um complemento depois. Nossa, tem que fazer, Gilberto. Tá repercutindo muito, né? Alguns elementos aí, propagação de filho filmando a própria mãe, fazendo cenas pornográficas e dando muita mídia, né? Então a gente vai contra esse tipo de mídia, é uma mídia suja que vai contra alguns valores das pessoas, as pessoas se sentem ofendidas, então o chute na canela vai contra esse tipo de exploração. E eu que não estou nem muito ligando com o que vão falar agora da minha parte do chute da canela, eu vou dar nome aos bois. Eu estou falando de você, André Surak. Você mesma, que está utilizando seu filho para poder fazer as filmagens dos seus atos pornográficos. E isso tem repercutido nas redes sociais. Sinceramente, como dizia seu pai, que já fez uma crítica aí em todas as redes sociais, você acha isso aí bonito? Você acha que você como mãe está fazendo o correto, colocando seu filho para filmar os seus atos e ainda dando 10% para ele do lucro que você obtém na venda do seu corpo? Olha, eu não posso deixar de falar o nome aqui, porque eu sou daquele que preserva os bons costumes e a família. E eu acho que você pode ter de tudo dentro dessa sua atuação, dessa sua maneira de viver. Mas família passou muito longe. Meu chute na canela vai direto na canela da André Surak. Um chute duplo, né, Gilberto? Aquela falta dupla lá. Falta dupla. Essa é para ser expulso sem olhar o VAR. Né? Essa não precisa nem olhar o VAR para poder ter expulsão. Então é isso aí. Meu chute na canela fica registrado e graças a Deus não é só o meu. Eu tenho observado colegas aí de imprensa que têm feito a mesma coisa de uma outra forma, mas chutando a canela. Vamos ver se chega até nela e ela muda um pouquinho de postura. Porque ficar fazendo aquele teatro de hora na igreja, hora não sei aonde, hora no filme pornô, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Livre arbítrio. Mas não comprometa a família que foi feita para ser respeitada. Devanildo, falando em quadro, agora nós vamos dar sequência aqui. Tem um quadro aqui que também faz muito sucesso, quero que a produção coloque aí na tela, que é o nosso Rápido no Gatilho. Nós vamos testar aqui os nossos convidados. Rápido no Gatilho, nada mais é aqui para os convidados que já nos assistem, mas só para a gente poder reforçar, perguntas rápidas com respostas diretas, aquela que você nem pensa e fala, é isso, pum, rápido no gatilho. Então nós vamos começar agora e eu quero começar, inclusive, mandando essa primeira pergunta para você, Tristão. Prefeito mal avaliado consegue fazer sucessor? Sim. Resposta é desse jeito? Pode ser. Do jeito que você achar mais proveniente. Você até tinha colocado, né, alguns pontos aí, né? Ele deu exemplo. Ele deu alguns exemplos. Ele deu dois exemplos. Eu não esperava outra resposta dele, para ser sincero. Ele deu dois exemplos de prefeitos bem avaliados
que é o João Caramês. Dalvani Caramês. Dalvani Caramês e o Celso Gílio, né, que foi prefeito de Osasco e tudo mais, que eram bem avaliados, mas não conseguiu... Não conseguiram a reeleição. Não conseguiram a reeleição. E um outro aí que era mal avaliado e que se elegeu. Reelegeu. Tristão, talvez um pouco menos direto. Em Guarulhos, vale a regra de quem ganha é quem tem a menor rejeição? Não, é que no fundo isso é uma regra que se aplica para além de Guarulhos, né? Mas em Guarulhos, vamos tentar... Vamos municipalizar. Não, eu acho o seguinte, a rejeição existe... Vamos pensar, 2 tipos de rejeição. Eu não voto nele porque eu não o conheço. Ou eu não voto nele porque eu o conheço. Né? Então você não tem uma rejeição única. Tá. Você tem motivos de rejeição. Obviamente, quanto mais estruturada for essa rejeição, mais difícil, mais problema gera para o candidato. Se a rejeição é uma rejeição a menos, assim, ela tem alguns componentes de valores, mas nada muito grave, ela é mais fácil de ser superada. Se a rejeição é basicamente não voto porque eu não sei quem é esse sujeito, é se apresentar. Então depende do tipo de rejeição. Perfeito. Martinho, quero saber de você o seguinte. Falamos da sua saída da prefeitura, você escolheu sair, e eu quero saber o que foi que te motivou ou desmotivou. Faltou projeto? Não, o que me motivou, prefiro falar no que me motivou, foi a minha vida pessoal e minha biografia. Ah, bacana. Compreensível. É forte, hein? Compreensível. Martinho, o prefeito atual, Gustavo Costa, não, Guti, ele perdeu o capital político e apoio em Guarulhos nesses 8 anos? Todo exercício do poder promove desgaste de uma forma ou de outra. Isso é natural, né? Agora, avaliar quanto foi essa perda... Veja que ele foi o prefeito mais jovem da história e o que maior votação teve. É evidente que não se conserva, né? Então, existe uma perda que é natural. Teve um caso específico, nós tivemos em Suzano, né? A reeleição, o prefeito teve mais votos do que na própria eleição. Bem diferente, né? Ele ganhou, né? Sim. Na verdade, Suzano 83%, para ser mais exato, na reeleição. Tristão, qual a sua opinião? Nós estamos falando muito de política, nós queremos saber, aí o Devanildo perguntou sobre perfil, então eu quero saber qual que é a sua opinião sobre o perfil e o que você acha do candidato Jorge Wilson para prefeito em Guarulhos. Vamos lá. Se suspiro, respirou muito fundo, né? Ô, Martinho, eu fiquei... Agora eu fiquei até preocupado. Quer que eu refaça a pergunta? Não, é que no fundo eu acho assim. O Jorge, ele... Esteve aqui, inclusive. Né? Então, ele se tornou um comunicador. Ele é uma pessoa hoje de TV, né? Ele desenvolveu um personagem, acho que dentro da Rede Record, que tem, que tem repercussão. É uma coisa impressionante. Uma vez eu tive a oportunidade de andar com ele numa cidade e a senhora sai tudo de casa, você, o xerife do consumidor está aqui, o xerife do consumidor está aqui, assim por diante, né? Então ele se tornou uma figura midiática, né? Que inclusive o possibilita, quer dizer, ele no início, que era um apêndice do Celso Russomano, hoje eu acho que ele se elege sem a necessidade do Celso. Ele conseguiu densidade eleitoral baseado nessa presença midiática dele, tá? Agora eu não vejo o Jorge com um projeto de poder. Assim, eu não vejo o Jorge pensando a cidade, assim. Eu acho que ele tem essa capacidade de se colocar enquanto xerife do consumidor, mas eu não consigo ver no Jorge uma manifestação do que ele pensa, como ele pensa Guarulhos. Assim, o que seria o governo do Jorge Wilson, né? Qual é o projeto do Jorge Wilson? Ele tem um sonho para a cidade, né? Que tipo de Guarulhos o Jorge sonha em edificar ou pensa? Eu não consigo enxergar nele essa envergadura de um político que pensa
a cidade enquanto um projeto de desenvolvimento. Perfeito. Né? E nessa mesma linha, professor Jesus, o que você acha? Como possível candidato? Não, Jesus tem lá seus méritos, inclusive, segundo o Guti deve pensar igual o Putin em relação à Ucrânia, né? Como esse país ainda está de pé? Né? Eu acho que é a mesma coisa que o Guti pensa em relação ao Jesus. O Jesus é um sobrevivente, ele conseguiu se viabilizar pelas próprias condições, né? Porque me parece que a princípio era transformá-lo em alguém uma carta fora do baralho, e ele não, ele continua aí. Resistindo. Ele continua resistindo. Está forte, como Podemos agora. Né? Ele continua resistindo, né? Surpreendente. E Martinho, o prefeito Guti deve apostar aí as suas fichas no americano como o seu sucessor. Você acredita que o americano tem motivado a base de sustentação dele lá, a situação, da forma correta para alcançar esse eixo aí, a se credenciar a ser o prefeito da cidade? Então vejamos, o americano, o Edmilson Americano é o secretário de governo, ele é um workaholic, né? Ele trabalha bastante. Muito, né? Fica até as 10, 11 da noite diariamente trabalhando e tal. Não controla só o governo, ele controla serviços públicos, controla transportes internos, mas como secretário de governo ele é uma espécie de super secretário. Né? E é digamos assim, o homem que auxilia o Guti mais de perto. É um político experiente, já foi vereador por alguns mandatos, né? Ele, por estar próximo do Guti, é evidente que ele tenta capitalizar esse apoio do Guti, e o Guti tem dado muito espaço para ele. Mas o Guti deve realmente privilegiar quem estiver melhor nas pesquisas em breve. Ele ainda não se definiu por ninguém. Certo. Nós temos três pré-candidatos, digamos assim, no mesmo gradiente do Guti, que é o deputado estadual Jorge Wilson, que vem forte no meu modo de entender. Se for por pesquisa, Martin, o Jorge Wilson. Não, eu não estou nem dizendo em pesquisa ainda. Eu digo o seguinte, o Jorge, veja, ele é do segundo mandato aí como deputado estadual. Ele aparece muito bem. Ele é o líder do governo Tarcísio na Assembleia. Sem dúvida. E capitaliza muito do prestígio do governador. E lá atrás, não falando em direita e esquerda, que eu também não gosto de falar nisso, mas falando em conservadorismo e progressista, né? Essa coisa toda. Eu vejo um conservadorismo sem o Bolsonaro, né? E vejo, por exemplo, o Tarcísio. Vejo alguns como o Zema, por exemplo, em Minas Gerais. Todos eles cometem alguns pequenos deslizes, mas o Zema prestigiado, vejo também o Tarcísio com alto prestígio, e o Jorge Wilson goza do apoio dele, né? Houve já manifestações do governador. Líder, né? É o líder dele na Assembleia. E é claro, e Guarulhos é a cereja do bolo, seja para os candidatos mais progressistas ou os mais conservadores, né? É a cereja do bolo. É uma cidade desse porte, com essa população de mais de 1.300.000 habitantes, e com esse potencial do eleitorado, né? E com a economia, com esse PIB aí de 54, 55 bilhões, né? Isso interessa muito a qualquer estrutura do poder e aos partidos em especial. Aí, além do Jorge Wilson, a gente tem o professor Jesus, que é o atual vice-prefeito, né? Ele realmente deve sair candidato de qualquer maneira. Claro. Ele disse que ele vai ser candidato. Ele é presidente do Podemos, né? Ele saiu do Republicanos exatamente porque, para sair fora, com o Jorge Wilson. O Jorge Wilson não teria cabimento. Então, os dois saem candidatos. E o próprio Edmilson Americano também deve sair, né? Candidato a prefeito. Pelo PSD, né, Martinho? Pelo PSD, mas isso também se ele estiver bem nas pesquisas mais adiante, né? Porque eu tenho a impressão que o Guti ainda não se definiu categoricamente, né? Na mídia tem aparecido bastante o Guti dando espaço para o americano, delegando a ele, olha, ele que me representa, ele que está tocando isso, questão do metrô, e o Jorge Wilson contesta, que o metrô é uma coisa estadual. Martinho, mas se ele falar que projeto do Baquirivu e tudo mais. Se ele falar que é americano, acabou o governo dele, né? Não pode falar, não pode. Ele tem a sabedoria de não se descer, ainda é muito cedo ainda, né? Eu tenho a impressão que isso só vai acontecer lá nos primeiros meses do ano que vem. É a impressão que eu tenho. Até lá vai em banho-maria e tal, né?
Por parte dos progressistas, a gente tem, obviamente, primeiro uma questão interna do PT a ser resolvida, que essa candidatura será do Eloy Pietá, que tem votos, ou do Alencar Santana, que é deputado e é vice-líder do Lula na Câmara Federal. Isso é importante também. Sem dúvida. Né? Tem muito então nós vamos ter uma queda de braços intrapartidária bastante expressiva aí. O Alencar hoje tem bastante experiência, tanto em termos de mandato, quanto em termos de participação no executivo também. Agora, o Eloy, todo mundo sabe que o Eloy tem um prestígio muito grande entre as hostes de petistas, evidentemente. Né? Você tem o Márcio Nakashima, que no PDT cresceu bastante, ele aumentou o número de votos dele. E é o líder em São Paulo, é o líder, né? Líder em São Paulo, né? E aqui a gente tem o PDT de Guarulhos, que é presidido pelo Josinaldo Cabeça, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que aliás faz um excelente trabalho no sindicato. Nós vimos agora há pouco aí o clube do sindicato. E nós temos alguns outsiders. Martinho, até nesse ponto, só desculpa cortar, que é uma próxima questão que eu queria fazer, só antecipando um pouquinho. No Legislativo nós tivemos 2 jovens que se destacaram bastante, né? A gente, dentre outros, mas principalmente o Leandro Dourado, que depois vai falar, Leandro é excepcional, e o Lucas Sanches. Isso. O Lucas Sanches já tem o apoio do PP, e se fala muito que ele pode ter também o apoio do PL. Se vir com o apoio do PL, que é do Bolsonaro, o Tarcísio disse que vai apoiar o candidato que o Bolsonaro escolher. Como você acha que fica essa situação? Eu não acho. A gente vai depender de muitas articulações. Por exemplo, o deputado estadual Jorge Wilson esteve ontem à tarde reunido com o presidente aqui do diretório aqui municipal do PL, que é o Santiago, que é um vereador lá de Itaquá, mas junto com o Valdemar Costa Neto, mas que pretende ser vereador aqui em Guarulhos. Perfeito, não é? Já está definido. Então, eu vejo o PL mais próximo do Jorge Wilson do que qualquer outro. Hein? Perfeito. Tá? Eu vejo mais próximo. Mas essas coisas não estão assentadas. Tudo ainda são articulações. Nós estamos estamos naquela fase prévia de articulações. Nós temos a Fran Correia, que hoje tem aí uns 3 partidos nas mãos, né? Ela tem, e ela diz que sai candidata a prefeita. Mas numa composição pode sair vice de alguém. A única mulher, né? E a única mulher que tem, com esse número de votos que ela teve 60 mil votos. Na eleição passada, isso não é desprezível. Pelo contrário, né, Matheus? Pelo contrário, acho que, né? Então, e ela tem hoje 3 partidos, né? O PSDB se enfraqueceu muito, mas ela tem o MDB e tem União, né? União, que o marido está no União e o marido tem cargo no governo, né? Ele é próximo do Tarcísio. Próximo do Tarcísio também. Enfim, o Lucas Sanches é um menino que, me perdoe chamá-lo de menino, é que ele é muito jovem, eu nem tenho amizade pessoal com ele. Na realidade, nem o conheço pessoalmente, para falar a verdade. A gente acompanha a distância. É um destaque, é muito bom. Mas ele saiu candidato a deputado, teve 40 mil votos também. É um número expressivo, né? Também. E outra coisa, ele maneja bem como jovem as redes sociais. Muito. E nós, há poucos instantes, reconhecemos que quem maneja bem as redes sociais leva uma certa... Não que isso seja definidor de nada, né? Mas leva uma certa vantagem. Uma certa vantagem. Bom, podcast de hoje, gente, sensacional. Um bate-papo político muito gostoso aqui para a gente poder imaginar o que vai acontecer aí nas próximas eleições. Isso aí, é muito importante. Gente, infelizmente chegamos no final do programa, mas quero deixar aberto aí para vocês as considerações finais, e é lógico, evidentemente, que nós vamos agradecer imensamente a presença de vocês e já deixar aberto para uma nova possibilidade de recebê-los e bater mais papo para que a gente possa entender melhor o cenário político brasileiro e municipal. Tristão, passa aí as suas considerações finais, pode falar das suas redes sociais também se você quiser. Não, eu não gosto de rede social. Então não vai ser o seguinte, ele não é candidato a nada. Está em desvantagem. Acabou de retirar a candidatura. Não, mas você sabe, Gilberto, tem uma coisa, você falou do Martinho, e poucas pessoas sabem disso, mas quem me abriu as portas para fazer pesquisa aqui em Guarulhos foi o Martinho. Quando trabalhava, era presidente da Folha Metropolitana, vice-presidente. Naquele momento eu era vice-presidente. Vice-presidente da Folha Metropolitana. Folha Metropolitana. Comecei a fazer pesquisa para o Pascoal Tomeu pela mão do Martinho. Pela mão do Martinho.
né? Naquela época, cabeludo, né? Verdade, tinha cabelo. Quanto Cabelo tempo? de cavalo. Quanto tempo passou? Camisa do... Não vou falar. Não, camisa tricolor. Que eu não, sempre foi corintiano. Não. Defendeu o Newton. Eu sempre fui corintiano, nunca... Zona Leste, né, de São Paulo. Inclusive, não sei se vocês sabem, o atual prefeito de São José dos Campos, ele era do Cangaíba, morava a 800 metros da minha casa. Né? São José tem uma gestão e hoje boa, né? E hoje é prefeito de São José dos Campos, né? De qualquer forma, foi um grande prazer participar desse debate. Obrigado pela presença. Estar junto com o Gilberto, com o grande Devanildo, com o mestre Martinho, que nós somos amigos há mais de 30 anos, né? É sempre um imenso prazer e sempre que vocês quiserem, pode contar com a minha presença. Muito obrigado. Martinho? Olha, aqui eu vou retribuir as palavras gentis aqui do meu amigo Newton Tristão. Nós dois somos sociólogos, somos cientistas políticos também. Ele fez a escola de Sociologia e Política e eu fiz lá na Universidade de São Paulo. Isso acabou nos aproximando, né? Ele começou realmente, eu o contratei para fazer pesquisas de mercado para a Folha Metropolitana, antes das pesquisas políticas. Isso. Porque eu fazia pesquisa política lá na Folha Metropolitana, naquela época podia, né? Com a Laura Gomes, que era a nossa mercadóloga e tal, e a gente participava junto e ela tocava as entrevistas. Só que eram entrevistas casa a casa e tal, e ele faz pesquisas por pontos de fluxo. Acabei contratando, o Newton depois passou a fazer as pesquisas do Pascoal Tomeu, as pesquisas políticas também. Bem, em várias oportunidades a gente se tornou amigos pessoais, ele é um grande profissional, atesta aí da Opinião Pesquisa e da Govinet e tal. Professor Devanildo Damião, professor, doutor, cientista, né? Doutor em gestão tecnológica. Tivemos a oportunidade de tentar fazer um trabalho na SD7, ele esteve lá comigo também. Infelizmente o Parque Tecnológico não saiu e nem vai sair, infelizmente, apesar de todo o esforço que fizemos, da capacidade que o professor Devanildo foi sempre um entusiasta. Eu próprio gastei dinheiro pessoal indo para o exterior para conhecer parques, né, para Alemanha, Portugal, né? Também fomos conhecer parques tecnológicos no exterior e aqui no Brasil também. Gilberto, você é um moço que eu conheço um pouco, já há algum tempo, mas não há tanto tempo quanto o Newton ou quanto o Devanildo. Você é um moço que é um ótimo comunicador. Muito Parabéns obrigado pelo seu trabalho, um excelente mestre de cerimônias, hoje um condutor aqui do podcast aqui da melhor envergadura, tentando levar e efetivamente levando a melhor informação para os internautas que acompanham. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. Estamos aqui, finalzinho. Dá aí seu recado final, que nós estamos estourados aqui no tempo hoje. Um prazer, né, de receber dois amigos, poder conversar, né, um ambiente agradável, né, recebendo dois amigos e estando ao lado de um grande amigo também, né, que a gente divide o programa e aprendendo, né, Gilberto, o melhor da vida é aprender, estar ao lado de pessoas boas e competentes, inteligentes, a gente aprende muito. É isso aí. E eu agradeço você que esteve conosco até agora, que compartilhou a nossa transmissão. Agradeço também a minha produção aqui, o Abner Barbosa, que fica aqui por trás das câmeras e coloca o programa redondinho no ar para você poder assistir. E a todo mundo que organiza aqui a parte da produção, que é muito eficiente. Quero agradecer imensamente e já convidar você. Quinta-feira que vem às 19h30 estaremos aqui com a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, ao vivo aqui para bater um papo especial. Priscila, né? Isso, a Priscila, bater um papo especial e a gente entender como é que funciona lá a cidade de Ferraz de Vasconcelos. Encontro marcado na próxima quinta às 19 horas. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima quinta.